E aí, pessoal, tudo bem? Quando eu vou jogar um torneio, muita gente me pergunta assim: vai valer norma? Vale norma? Então, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vai ser um pouquinho diferente, a gente não vai analisar nenhuma partida. Mas antes da gente começar, você já deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal, que é muito importante para ajudar a gente a crescer. Bom, essa questão da norma, né, envolve requisitos, né, da FIDE para o torneio valer norma ou não, uma performance que você tem que fazer para obter a norma e conseguir os títulos, né, da FIDE no xadrez. Então a gente vai falar um pouquinho disso. Lembrando aqui que eu tirei assim os pedaços de regulamentos da FIDE, dos regulamentos de norma e titulação de hoje, mas isso pode mudar qualquer momento, né? Há muitas exceções, digamos assim, uma espécie de juridiquês complicado ali, né? Tem exceções, enfim, situações especiais. A gente vai tentar explicar as situações mais comuns e corriqueiras. Eu não sou árbitro, né? Mas como eu já tive nessa situação das normas algumas vezes, né? Eu e outros amigos e tal, tenho um pouco de experiência nisso aí, posso falar um pouquinho. Mas vamos lá, então. Uma coisa importante é que o torneio não pode ter mais de 2 rodadas por dia, né? Um torneio com rodada tripla, a FIDE já vai vetar. Pode ser Kasparov, Carlsen, Fischer, não vai ter Kasparov, Carlsen, Kramnik, não vai valer norma, né? Se tiver rodada tripla. Outra coisa importante é ter um ritmo mínimo de tempo das partidas. Cada jogador tem que ter pelo menos 2 horas para completar todos os lances, assumindo que a partida dura 60 lances. Por que isso dos 60 lances? Porque tem a questão do acréscimo. Então, uma partida de 1h30 com 30 segundos de bônus para cada um vai valer norma. E com 60 lances isso aí bate as 2 horas mínimas. Então, tem esse detalhe. Então, não mais que 2 partidas por dia num torneio. E também essa questão do ritmo de tempo. Não menos que 2 horas para cada jogador, assumindo que a partida dure 60 lances. É importante esse ponto. Outro ponto muito importante o torneio tem que ter, ou seja, o jogador tem que jogar no mínimo 9 partidas no torneio. Então, o torneio de 6 rodadas também pode ser 6 partidas com Carlsen, um match, não vai valer norma, tá? Agora, tem algumas exceções, a FIDE coloca ali 7 partidas para um campeonato mundial por equipes, ou continental por equipes de 7 rodadas e etc. Ali coloca algumas exceções. A Copa do Mundo, você precisa jogar 8 partidas para valer norma, tanto feminino como absoluto. Mas em geral, você precisa jogar no mínimo 9 partidas para valer norma, né? Um torneio valer norma. Aí a performance, né? Performance de grande mestre 2.600, de mestre internacional 2.450, WGM 2.400, WM 2.250. Mas para você ter é muito importante esse detalhe. Às vezes a gente acaba esquecendo. Precisa ser, por exemplo, 2.600 contra a média de rating de adversário 2.380 para ser uma norma. Para a norma de MI, isso no caso de M, né? Para a norma de MI, tem que ter um mínimo de 2.230. Performance 2.450 contra uma média de rating de adversários 2.230. WGM, performance 2.400 contra a média de rating dos adversários 2.180, mínima. WMI 2.250 de performance contra a média de rating mínima dos adversários 2030. A gente vai falar um pouco mais depois da performance. Então essa performance é necessária para
para a norma, né? Ou as normas, aí dependendo de cada título. Federação dos adversários, então isso aqui é muito importante. Você precisa jogar contra pelo menos 2 jogadores que não são da sua federação. Ou seja, tem que ter 2 federações, né? Na verdade, eu falei errado. Entre os seus adversários tem que ter 2 federações que não a sua. Então, por exemplo, se eu sou do Brasil, posso jogar... Já pelo menos ter Brasil e Uruguai... Argentina e Uruguai, digamos assim, como exemplo... para cumprir esse requisito das federações. Mas não é só isso. A questão dos estrangeiros é meio enrolada, né? Agora, tem exceções, tipo campeonato nacional, obviamente, né? Você não tem jogadores de outros países, isso está isento. Os torneios zonais, né? Que tem restrição de bandeiras, tem algumas exceções nesse sentido. Mas, além disso, né? De ter que ter 2 bandeiras além do seu país, somente 60% dos jogadores que você enfrentou podem ser da sua própria federação, ou seja, 40% tem que ser de outras federações. Então, por exemplo, num torneio de 9 rodadas, para você ter chance de norma e cumprir esses requisitos das federações, você tem que jogar, por exemplo, contra jogadores de Argentina e Uruguai, mas tem que ser, no mínimo, 4 jogadores desses países. Pode ser 3 Argentina e 1 Uruguai, 2 e 2, ou podem ser também, sei lá, 1 Argentina, 1 Uruguai, 2 Paraguai, também cumpre esses requisitos. É meio enrolado isso aí mesmo, confuso, né? Mas a gente tem que ficar atento para saber se está cumprindo esses requisitos aí das federações, dos estrangeiros e etc. Isso aqui sobre o rating dos adversários. A gente falou que a média de rating dos adversários aí é cada uma diferente para cada norma de cada título, né? Para grande mestre a gente falou que era 2.380, mas aí tem uma regra que isso aqui é uma espécie de colher de chá da FIDE. Então, isso é o seguinte: para a norma de grande mestre, se você enfrentar um adversário de menos de 2.200, tá, você pode arredondar para efeitos de norma. Por exemplo, você pegou um adversário de 2.100 e todos os outros são acima de 2.200. Esses 2.100 você pode arredondar para 2.200. Isso aí dá uma ajuda. Você está possibilitado de arredondar então um adversário. Agora, se você tiver 2 abaixo de 2.200, você não pode naturalmente arredondar os 2. Você vai, claro, arredondar o que tem rate mais baixo. Então, se tiver um de 2.100 e um de 1.900, você vai arredondar para 2.200 na hora de fazer a média, né? O adversário de menor rate 1.900 vai para 2.200 e o de 2.100 continua com 2.100. Você vai ter que fazer ali as contas, né, utilizando esses números para cumprir a média de rating mínima dos seus adversários. Então, você pode arredondar para norma de grande mestre para 2.200, né, um adversário abaixo desse rate. Para norma de MI, um adversário abaixo de 2.050. Para norma de WGM, um adversário abaixo de 2.000 se arredonda para 2.000. Para norma de WMI, uma adversária abaixo de 1.850 se arredonda para 1.850. Então, isso é importante. Outro ponto importante é o número de titulados, né? Então, pelo menos 50% dos seus adversários tem que ter títulos, títulos da FIDE, não sejam candidato a mestre ou WCM, né? CM ou WCM. Então tem que ser MF, WMF, MI, WMI, GM ou WGM, pelo menos 50%. E para a norma de GM
tem que ser pelo menos 3 oponentes tem que ser GM. Para MI, pelo menos 3 tem que ser MI ou GM. Para WGM, pelo menos 3 tem que ser WGM, MI ou GM. Para WMI, 3 tem que ser WMI, WGM, MI ou GM. E, enfim, é confuso mesmo, né? Mas a gente vai tentando explicar e por que não é tão fácil organizar, né, esse tipo de torneio. Tem uma coisa aqui que eu esqueci de falar na questão das bandeiras, tá? Isso aqui é bem importante. Isso aqui acontece no Floripa. Ali o item 1.43D, né? Ele fala que sistemas suíços nos quais em todas as rodadas pelo menos 20 jogadores que tem rating feed de outras federações além da federação que está organizando. Isso aconteceu já no Floripa algumas vezes, né? Tinha 20 jogadores ranqueados além do Brasil, né? De fora do Brasil. E pelo menos de 3 federações diferentes tem isso. E pelo menos 10 tendo o título de Grande Mestre, Mestre Internacional, WGM ou WMI. Pelo menos 10 tem esses títulos. Não precisa cumprir os requisitos da bandeira se o torneio tem essa característica. Então, é importante. Isso já aconteceu no Floripa Chess Open. Vamos voltar lá para a questão do... Bom, a gente já falou aí da titulação dos adversários. Aí, novamente, é o rate performance. Então, para Grande Mestre, a performance tem que ser 2.600. Ele aceita arredondar se for 2.599.5. Para MI, 2.450. WGM 2.400, WMI 2.250, ele mostra ali como calcula o rating performance, a formulinha. E 1.48A é importante, né? Novamente, o rating mínimo dos adversários. Então, 2.380 é a média para Grande Mestre, 2.230 para MI, 2.180 para WGM e 2.030 para WMI, média de rating mínimo. Aí você tendo tudo isso, então você tem que fazer a pontuação, né, para você atingir essa performance, né? Então, e outra coisa, o mínimo, pontuação mínima é de 35% para qualquer norma, né? Então você não consegue fazer a norma com menos de 35% dos pontos. Aqui eu botei como exemplo minha segunda norma de Grande Mestre, Floripa Masters 2018. Aqui então, essa aqui veio do Chess Results, né? A gente vê ali a performance do Chess Results 2.571, né? Não está atingindo os 2.600, porém tem um detalhe aí, né? Tem um jogador ali, o Elias Moisés Sobrinho, tem 1901. Ali no Chess Results não está feito o ajuste. Então, conforme que a gente viu, ele tem menos de 2.200. A gente pode ajustar o rating dele para 2.200. Aí a gente vê também que tem as bandeiras. Aí tem o Cubas, Paraguai, Andrés Rodrigues, Uruguai, Perdomo e Simon Languidei, da Argentina. Então, tem 3 federações além do Brasil, né? Argentina, Uruguai e Paraguai. E cumpre também aquele negócio dos 3/5 aí. Não pode ter acima de 3/5 da federação local, que seria o Brasil, né? Então, tendo esses quatro, no caso, estrangeiros, aí esse requisito se cumpre. Além disso, tinha que fazer 7/9 com ajuste para atingir a performance de 2.600. Então, tá aqui, são 9 partidas, né? Cumpre esse requisito.
mínimo de partidas, a média de rating dos adversários fazendo o ajuste para 2.200 do Elias, né? Vai para 2383.8. Federação dos adversários, 3 além da minha, que é do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Máximo de 3/5 ou 60% de jogadores da mesma federação no Brasil, ou pelo menos 40% de outras federações. Esse requisito se cumpre. Então, com a pontuação de 7 em 9 e o ajuste da média de rating feito ali, né? Colocando 2.200 para o Elias, atinge-se a performance necessária de 2.600. Então, é meio complicado, né? Se vocês tiverem dúvidas, vocês deixem aí nos comentários, né? A gente responde. Eu também, às vezes, posso ter me enrolado. É meio complicado, é muita regrinha, tem exceção e tal. Tem outras exceções que eu não falei. Por exemplo, tem alguns torneios que dão norma e título, ou mesmo título direto, né? Por exemplo, Mestre Internacional Natan Filgueiras acabou de fazer uma norma de grande mestre, ganhando o Sul-Americano Sub-20, e porque a FIDE concede, né, para esse torneio e outros também a norma de grande mestre. Então, tem essas situações também. Aqui a gente fala... aqui um pouquinho sobre os requisitos para os títulos. Agora as normas tem que, pelo menos, né, você somando as 3 normas para cada título, tem que completar 27 partidas. Você pode fazer 9, 9, 9, né? Ali, se a norma é suficiente para mais de um título, pode ser usado para ambos os títulos. Então, você faz uma norma de GM, também serve como norma de MI se você ainda não tem o título, né? E ali tem outras regras, né? Mas basicamente você precisa das 3 normas de GM e 2.500 de rating para título de GM, 3 normas de MI e títulos 2 e rating 2.400, lembrando que é título standard, né? Rating standard, perdão, 2.400 para MI, para WGM 3 normas de WGM e rating de 2.300, para WMI 3 normas de WMI mais rating de 2.200. Então é isso, pessoal. Se ficou confuso e tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários. Depois posso fazer outro vídeo sobre isso também, esclarecendo, que pode ter ficado confuso. Mas se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e fique ligado aí nos nossos vídeos quase que diários aqui no nosso canal. Valeu e até a próxima.